Todas as desgraças existentes na face da terra e sobre toda a humanidade é a consequência da queda de nossos ancestrais. A morte, no conceito humano, é uma profunda fatalidade, algo desastroso e impiedoso. Pelo ato de ofensa de uma só pessoa, ela veio a toda a raça humana, sem chance alguma de defesa. Não existem grandes, pequenos, inteligentes, fracos ou fortes que não caiam em seus laços de horror. Todos sentem em sua pele o calafrio da sua chegada. A palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. Dentro deste texto podemos dizer que a prática contínua daquilo que se caracteriza como pecado trará, por sua vez, o seu resultado, consequência e recompensa. Isto é a lei da semeadura em ação. E esta recompensa que a Bíblia diz que todos terão é a morte. Para você entender melhor o que denomina e caracteriza a morte como a morte e o fato que lhe faz subsistir é o pecado. Ela só existe porque o pecado existe no contexto humano. A palavra morte tem, porém, mais de um sentido bíblico. O primeiro sentido trata-se de um sentido espiritual. Assim, o denominamos de morte espiritual. Observando o contexto do capítulo 3 de Gênesis, entenderemos que o primeiro efeito e consequência do pecado na vida de Adão e Eva foi a morte espiritual. O fato deles terem desobedecido a Deus e sua palavra fez com que, infelizmente, o relacionamento pleno e íntimo que eles tinham com o Senhor fosse destruído, corrompido e aniquilado ali, naquele mesmo momento, instantaneamente, por causa do pecado. Isto é claro de se entender quando colocamos em análise a santidade e a glória de Deus, que por sua vez repulsa todo tipo de pecado, desobediência e rebelião. Quando Adão e Eva rebelaram-se contra o Senhor, instantaneamente eles foram mortos espiritualmente em sua ofensa. O ato qualificado e definido como pecado traz a morte espiritual, assim como está escrito em Efésios, estando vós mortos em ofensas e pecados. O segundo sentido da morte é a morte moral. O que isso quer dizer? Vejamos. Esta diz respeito da perda do caráter e personalidade santa que eles uma vez tiveram no projeto inicial do Senhor. Com a morte espiritual e, consequentemente, moral, ambos passaram a ter uma natureza pecaminosa, ou seja, aquela essência da imagem e semelhança de Deus foi corrompida com a entrada do pecado na vida do ser humano. Além de não se ter mais o interesse por um relacionamento e comunhão íntimo com o Senhor, os mesmos passaram a serem inclinados e propensos aos seus próprios desejos e interesses. O termo bíblico carne, comumente encontrado no Novo Testamento, traz uma ideia da natureza humana pecaminosa, sem os devidos cuidados e tratamentos de Deus. E isto não é pelo fato de Deus não poder efetuar esta obra na vida do homem, e sim pela consideração do mesmo não querer esta ação divina. A natureza pecaminosa, biblicamente falando, é a inclinação ao pecado e seu desejo desenfreado. Observamos isto em Romanos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser.
porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Desta forma, resume-se que a natureza pecaminosa existente em todo ser humano o faz ocupar-se mais às coisas deste mundo do que em Deus e, consequentemente, o torna moralmente inimigo de Deus. Aqui também se explica a ideia do ser humano não ser plenamente íntegro, justo, leal, verdadeiro e honesto com o seu próximo e principalmente com Deus. E ainda que alguém ouse dizer que possui essas virtudes e outras, em algum momento a deixou desejar, pois a Bíblia nos diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta e muitas outras passagens bíblicas nos deixam bem claro que a morte moral é um sério problema que a raça humana herdou de Adão e Eva. O terceiro sentido é baseado no que Deus disse ao homem, ainda dentro do jardim do Éden, após o pecado: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Tornar a ser pó da terra trata-se da corruptibilidade do corpo humano, voltando assim a ser a sua origem, matéria e substância, como vimos no princípio, antes da ação construtora da divina Trindade, que o homem era sem forma e vazia. A maioria das pessoas temem um encontro com a morte, porque ainda existe dentro dos seus corações um grande apego a este mundo finito e visível. E isto, muitas das vezes, faz com que as pessoas se esqueçam de onde irão passar a sua existência no plano infinito. Quando chega a morte física, o que deixa de existir é somente o estado ativo do corpo físico, o nosso exterior, mas existem ainda outras duas partes do nosso ser que continuarão a existir. Estas são a nossa alma e o espírito. A nossa alma trata-se de nossas faculdades mentais e o nosso espírito é o fôlego de vida que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, concede ao ser humano. Portanto, eis aqui uma questão muito séria e que se pesará por todo o infinito, uma drástica consequência, que é o estado espiritual que uma pessoa está quando encontra o fim de sua existência neste mundo. A partir deste ponto se perceberá a real consequência do pecado na vida do homem, que infelizmente negou, rejeitou e resistiu à graça revelada na obra salvífica de Cristo Jesus no Calvário. A realidade da existência do céu e do inferno está aí, quer queiramos acreditar nisto ou não. E a verdade é que, infelizmente, muitos só acreditam vendo. O quarto e último sentido da morte é denominado de a segunda morte, ou morte eterna. Pense um pouco e reflita agora. A primeira morte, como expliquei anteriormente, já é difícil de suportar, dolorosa e triste. Imagine agora a realidade da existência de uma segunda morte, ou seja, uma morte depois da morte. É o que a Bíblia nos descreve no livro de Apocalipse. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos.
E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte eterna, ou segunda morte, é nada mais e nada menos que a eterna condenação e separação de Deus. Esta, por sua vez, é irreversível e sem solução alguma. Dentre os 3 sentidos aqui citados, essa é a mais cruel de todas, pois a partir deste momento todos que forem sentenciados no juízo do trono branco irão viver em toda a eternidade em um estado de muitos sofrimentos e dores inimagináveis. A morte e os seus sentidos que aprendemos aqui são, infelizmente, um de muitos outros problemas que o pecado trouxe à humanidade. A única solução para a morte e seus efeitos é Cristo Jesus, aquele que venceu a morte e todos os seus sentidos.